o projeto de lei 070 de 2019, aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a educação domiciliar e dar outras providências. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite ao público que nos assiste de forma presencial e também de forma virtual. Como bem o presidente já colocou, venho aqui me manifestar, então, a partir da Secretaria de Educação, publicamente e solicitar o apoio dos senhores vereadores, em nome da Secretaria de Educação num todo, em defesa à educação e também a favor do veto ao, então, projeto de lei citado pelo nosso vereador, senhor presidente. Projeto de lei este, então, já aprovado, né, que traz a questão do ensino domiciliar como algo, a educação como algo de responsabilidade dos pais no momento da decisão de escolha em relação ao ensino domiciliar ou ao ensino na instituição que é a escola, né? Quero ressaltar que no Brasil, em nenhum dos estados, esta questão é liberada, né? Os nossos deputados, então, votaram e querem que entre em vigor no Rio Grande do Sul. Está na mão do nosso governador, então ele tem até a quinta-feira para fazer o seu pronunciamento e venho aqui pedir, então, solicitar que vocês, então, nos apoiem. Sei também que já tiveram um momento com o nosso Conselho Municipal de Educação, que também se coloca totalmente contra este projeto de lei. Tiveram, no momento anterior a esta sessão, inclusive, um momento de discussão em um momento Meet. Quero ressaltar ainda que a educação é colocado como um direito de todo o cidadão, né? E que ele aconteça dentro do espaço escolar. Hoje é lei, é colocado pela Constituição Federal, é colocado pela LDB, também colocado pelo ECA, como um direito a todo cidadão acessar o espaço da escola e também obrigação dos pais em matricular seus filhos. Então, colocamos a nossa preocupação em relação a este projeto de lei, porque condiz com a questão de qualidade de ensino, né? Como dentro de um processo, de uma situação pandêmica, aonde nós, enquanto gestão e enquanto professores, precisamos nos reinventar e não conseguimos alcançar a todos, aonde a gente percebe uma evasão escolar significativa. Imaginem vocês, senhores, se nós tivermos este projeto de lei aprovado. A evasão escolar será algo ainda maior, com certeza. Afirmo em números que a pandemia já nos mostrou. O sistema é frágil, nós não temos um controle, nem a questão da metodologia hoje é clara no projeto de lei, como isto será praticado. Como nós teremos acesso, inclusive, a todas as crianças que hoje sofrem de violência sexual, de violência domiciliar, que pesquisas colocam que 80% dos casos são notificados pelas escolas. Isso é algo que nos preocupa muito também. A gente sabe que o trabalho da escola não é só alcançar conteúdos. O trabalho da escola vai muito além de apenas repassar conteúdo. Condiz com um papel social também, de inserção social. Quero dizer para vocês, eu como educadora especial, na defesa da inclusão, diariamente,
antes de ocupar um cargo inclusive de gestão, venho defendendo e acompanhando a inclusão das crianças, e a gente vê o quanto se alcançou na questão da inserção do público-alvo da educação especial dentro das escolas regulares e o reflexo disso na nossa sociedade em relação a combater a desigualdade. Então, coloco a minha preocupação enquanto cidadã, enquanto professora, enquanto gestora e enquanto futura mãe também. São pessoas que vão conviver conosco sem talvez ter um mínimo de experiência de convivência entre outros. De convivência com a questão do diferente, do ser diferente, de se colocar no lugar do outro. Sabemos que temos pais que fazem trabalhos maravilhosos com seus filhos em casa. Isso a pandemia nos mostrou. Mas nos preocupa a grande maioria, que tem toda uma rotina de trabalho, que tem todas outras preocupações, além da preocupação com seu filho. Então, como eu já falei, né, penso que dentro de uma sociedade desigual, né, a permissão do ensino domiciliar impacta diretamente no aumento das desigualdades educacionais, como já referidas, né, que hoje a gente tem um trabalho enorme a se fazer, onde a pandemia nos mostrou um sistema frágil, uma metodologia frágil, mas se nós tivermos a questão regulamentar, cito de novo, e esperamos que não seja, que realmente seja vetado, Rio Grande do Sul seria o primeiro estado a ter um ensino domiciliar. Esperamos que os nossos gestores maiores tenham compreensão da gravidade disso. Sabemos que existe um movimento de famílias apoiando. Sabemos também que nós temos níveis de famílias muito diferentes, mas a maioria com mínimas condições de ensino, de suporte às nossas crianças. Então, enquanto secretária de Educação, atualmente exercendo este cargo, mas como professora, venho aqui explanar esta minha preocupação. E colocar também para os senhores vereadores à disposição para um diálogo, se ficarem questionamentos, dúvidas, também à comunidade que ainda não teve acesso ao PL 170, que se interessar, faça realmente a leitura para ver o conteúdo do que traz o projeto de lei. Também nós temos um posicionamento, e aqui me refiro também à Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais. Em uma das nossas reuniões, nos foi solicitado que a gente fizesse esse movimento e esse apelo aos nossos representantes também, porque vocês, vereadores, são representantes do nosso povo veracruzense. Então, solicitando também, a partir da Undime, esse movimento, faço esse pronunciamento hoje para realmente deixar claro a nossa posição enquanto Secretaria de Educação ao veto. Temos pouco tempo, a princípio seria votado durante essa semana. Sabemos de várias manifestações, de várias entidades ligadas ao setor da educação, Conselho Estadual de Educação, Conselhos Municipais de Educação e também, como já mencionado, a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Agradeço a oportunidade de fazer uso da palavra nesta plenária. Me coloco à disposição, também não quero me delongar, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Acho que não cabe o momento, em função, né, de não termos também muito tempo, de explanar todos os contrapontos. Mas o Conselho Estadual de Educação tem um documento muito rico
com várias páginas, onde ele aponta, traz vários contrapontos. Vale a pena a leitura. A Undime também traz um documento, inclusive porto ele aqui comigo, se algum dos senhores tiver interesse. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Agradeço à secretária Michele. Nesse momento são 18 horas e 10 minutos. Contamos com a presença dos vereadores. Declaro aberta essa sessão ordinária do dia 28 de junho de 2021. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores que participam desta sessão, bem como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensado a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declara aprovada a ata da sessão do dia 21 de junho de 2021. Solicito ao secretário vereador Silas para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da casa, a comunidade que nos assiste através das redes sociais e também a secretária Michele, que nos assiste presencialmente. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 193 de 2021. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para a apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 80 de 2021, que autoriza a contratação da função temporária de agente redutor de danos em caráter temporário e de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 81 de 2021, que autoriza o Poder Executivo contratar um agente comunitário de saúde em caráter temporário e de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 82 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 100 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Temos as seguintes moções que deram entrada na casa no dia de hoje. Moção de repúdio e pedido de veto ao projeto de lei número 170 de 2019, aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a educação domiciliar e da outras providências. Autoria dos vereadores Cira Kaufmann, Marcelo Carvalho e Paulo Oliveira. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 147 de 2021, em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal e institui o plano de carreira, cargos, funções e remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual e da outras providências. Autoria do vereador Flávio Daniel Schink. Temos também as seguintes indicações. Indicação número 109, 2021, de autoria do vereador Paulo Oliveira, solicitando a construção de uma parada de ônibus na entrada do corredor Berger, na localidade do Rincão da Serra. Indicação número 110, 2021, de autoria dos vereadores Vaneila Helfer e Silas Petri, solicitando que os funcionários de mercados do município sejam inseridos no grupo prioritário da vacina contra o Covid-19. Indicação número 111, 2021, de autoria da vereadora Vaneila Helfer, solicitando a limpeza de valetas no corredor Bavaresco, mais precisamente aos fundos da propriedade de Cledir Goulart Pinto. Indicação número 112, 2021, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando que seja providenciado o fechamento de um cano descoberto na calçada da rua Edmundo Ricardo Grindlin, 461, no bairro Imigrante. Indicação 113, 2021, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando que se faça um recuo para os condutores de veículos no asfalto da rua Roberto Grindlin, na RS 409, junto à entrada que dá acesso ao loteamento Primavera.
Indicação 114 de 2021, de autoria da vereadora Cira Kaufmann, solicitando que se estude um plano municipal de arborização do perímetro urbano e de revitalização de espécimes arbóreas em logradouros públicos e demais espaços públicos ou privados. Indicação 115, 2021, de autoria do vereador Paulo Oliveira, solicitando alternativa de melhorias nas paradas de ônibus da localidade de Linha Fundinho e Coxilha do Mandelli. Seria isto, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela leitura das correspondências. Passaremos nesse momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de Lei 080, 081, 082 para as comissões de Constituição e Justiça e Redação. Solicito a vereadora Cira que comunique os relatores para os projetos. Presidente Valceni, boa noite. Quero cumprimentar os demais vereadores, a vereadora, os assessores dessa casa, a secretária de Educação, Michele Reck, o ex-vereador Abrelino, que se faz presente, prefeito municipal, e queremos cumprimentar também a todas as pessoas que acompanham essa sessão das suas residências através do Facebook da Câmara de Vereadores. Eu encaminho, senhor presidente, o projeto de lei 080 para minha pessoa, farei a relatoria, o projeto 081 ao vereador Flávio e o projeto 082 ao vereador Gelson. Agradeço a vereadora Ciro pela manifestação. Projetos de lei 082 de 2021 para as comissões de Orçamento e Finanças e Tributos. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores da casa, secretário de Educação, Michele, prefeito municipal, Gilson, e todas as pessoas que nos assistem de casa via internet. Um abraço especial também ao nosso ex-vereador Abrelino, que está se fazendo presente na sessão. Projeto de lei número 082, 2021, a vereadora Vaneila Helfer. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. Passaremos para as votações dos projetos. Projeto de lei 077 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de 220 mil e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra à vereadora Vaneila. Uma boa noite, senhor presidente. Saudação aos colegas vereadores, vereadora. Michele, secretária de Educação, que está aqui conosco também. Ex-vereador Abrelino, assessores da casa, prefeito Gilson Becker, que aqui se faz presente. Uma boa noite especial ao público que nos assiste pelo Facebook. A respeito desse projeto de lei, senhor presidente, que o Executivo nos encaminhou para apreciação e votação, quero deixar o meu registro de voto favorável, devido à importância que esse valor tem ao serem aplicados, então, para a comunidade. Esse crédito suplementar é um valor que está dentro do superávit financeiro de 2020 e dotação 2021, que pode, então, ser encaixado para demandas surgidas na atual gestão. Esses 220 mil reais serão destinados 56 mil para aquisição de tubos de concreto de 1,5 metros de diâmetro, que serão usados em obras de manutenção de pontos de escoamento, mais precisamente nas ruas Herbert Schneider e Edmundo Grindlin, que a gente sabe aí, então, a manutenção que está sendo feita depois das enxurradas. 20 mil para o serviço de caminhão hidrojato, que faz os desentupimentos, então, dessas obras. 79 mil manutenção do serviço de fornecimento de água, quer dizer, o que inclui o aumento da energia elétrica, então, do ano passado para cá. 65 mil para equipamentos e materiais para programas da vigilância sanitária, órgão que sabemos o quanto está demandado no período devido ao coronavírus, dengue, onde também vale lembrar que sábado agora está prevista mais uma vistoria da dengue no centro e nos bairros, com parceria das agentes comunitários de saúde. Quero deixar a minha aprovação a esse projeto, esclareço esses pontos
para sabermos o quanto é importante ter um controle financeiro na Prefeitura, bem como a transparência de poder trazer à população os dados da gestão atual. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vanella pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto junto com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por todos. Projeto de Lei 078 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário, excepcional, interesse público e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Luiz, líder do governo. Saudação, senhor presidente. Agora sim. Só tem que definir se a gente liga o microfone ou se o nosso... não liga lá, né, pra gente Tem que deixar sempre Não está longe. Ó, essa questão de... a logística agora é assim que funcionou, né? A gente só vamos definir se a gente tem que ligar ou se podemos falar, né? Então, que a gente tenha o nosso controle. Obrigado, vossa senhora. Uma saudação ao nosso senhor presidente, aos nossos colegas vereadores, colegas vereadoras, aos assessores aqui dessa casa, ao nosso sempre vereador, o senhor José Avrelino, que nos honra com a sua presença, a nossa secretária Michele Reck, que explanou para nós antes a preocupação com a questão da PL 170, né? Ao nosso prefeito municipal, Gilson Beck, nosso sempre vereador também, ex-vereador Dalvo, né, Dalvo, que nos honra aí com a sua presença também, ao nosso público em geral. Esse projeto vindo do Executivo, na verdade, vem complementar um projeto que passou aqui por essa casa dias atrás, recordo ali pelo dia 8 de junho, que a gente criou um projeto de lei dando a oportunidade para servidoras gestantes, no caso, trabalhar nas suas residências na forma de teletrabalho. E, tendo em vista, então, que a gente tem autorização para a gestante trabalhar de casa, muito se falou do teletrabalho, mais agora com a questão da pandemia, né? E a gente acaba nos aprimorando cada vez mais e acredito que cada vez mais vai ser possível se trabalhar de casa. Mas existe, na verdade, alguns trabalhos que tem que ser feito presencialmente, então por isso que o Executivo pede autorização para contratar 2 médicos, 1 fonoaudiólogo e 3 auxiliares de educação e 2 auxiliares de serviços gerais. Então acredito que mesmo a gestante fazendo seu trabalho de casa, mas tem trabalho que tem que ser presencialmente. Então, nesse sentido, que o Executivo envia esse projeto de lei para autorizar a contratação temporariamente por 12 meses desses profissionais. Quer dizer que o meu voto vai ser favorável a esse projeto, devido a sabemos que está em falta e precisa contratar esse profissional. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Presidente. Concedo a palavra à vereadora Cida. Também quero me manifestar em relação a esse projeto, dizendo da importância que ele tem. Nós estamos autorizando o Executivo a criar outros 8 contratos. Esses contratos, como o vereador Luiz bem colocou, eles vão substituir mulheres que estão grávidas e que a partir de uma lei federal e que depois nós fizemos uma lei municipal, aprovamos uma lei municipal, autoriza que essas futuras mães, nesse período crítico, em que a gente sabe que a pandemia, que a Covid, ela pode deixar, inclusive, algumas sequelas nas mães e nas crianças. Então, por uma medida de proteção a essa vida que ainda virá, se o gestor federal entendeu que deveríamos permitir a essas mulheres o teletrabalho. Eu só tenho que me manifestar favorável a ele, porque
sempre, todas as vezes que eu ocupo essa tribuna e ocupo a fala, eu tenho expressado a minha preocupação com todas as pessoas que correm risco nessa pandemia, que precisam trabalhar, que precisam fazer as suas tarefas, que precisam pegar ônibus e, enfim, se dirigem aos seus locais de trabalho sem ter a certeza de que eles estão efetivamente protegidos da pandemia, porque mesmo seguindo todos os protocolos, a gente sabe que ainda assim algumas pessoas acabam infectadas e acabam doentes. Então, ter esse olhar atencioso para a mulher grávida e para a criança é muito importante. Parabenizo o poder público municipal por essa ação, e é uma ação importante de preservar as vidas. E como eu dizia anteriormente, nós ainda não passamos o pior período, agora estamos com menos casos, reduziu um pouco no município, mas ainda tem pandemia, ainda tem muitos casos, ainda tem pessoas hospitalizadas, ainda é tempo, apesar da vacinação também estar avançando, ainda é tempo e necessário que nós tomemos todas as medidas, usemos máscara, lavemos as mãos com mais frequência, o álcool gel. Então, ainda todos os cuidados são necessários. Então, presidente, meu voto vai ser favorável a esse projeto. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrário se levante. Declaro aprovado por todos. Moção de repúdio, pedido de veto ao projeto de lei 0170 de 2019, a aprovação pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a educação domiciliar e dar outras providências. Autoria dos vereadores Cira Calf, Marcelo Carvalho e Paulo Oliveira. Coloca a palavra à disposição dos autores que queiram se manifestar pelo tempo regimental. Conceda a palavra ao vereador Marcelo. Mais uma vez, boa noite a todas as autoridades já citadas pelo protocolo. E eu queria me manifestar nesse momento, primeiro, o meu apoio à secretária Michele, que se faz presente aqui. Na semana passada, estava pela Secretaria de Educação, onde a gente conversava sobre essa PL que havia sido aprovada na Assembleia Legislativa, e a gente lamenta que esse tipo de projeto ele acaba sendo aprovado, talvez, por o desconhecimento da causa. Não quero aqui falar mal da nossa bancada estadual, só que eu tenho certeza que se cada deputado tivesse ido mais a fundo nesse projeto aqui, ele não teria sido aprovado. E é com orgulho que eu digo que a nossa deputada aqui de Veracruz, Martin Gelson Kelly, votou contra esse projeto aqui no estado. A nossa secretária já manifestou e já falou quase tudo que tinha que ser dito sobre esse projeto. E eu, como ex-conselheiro tutelar e um defensor da criança e do adolescente, preciso dizer que de maneira nenhuma o Estado pode empurrar a educação dos nossos alunos para a família, né? Quando o Estado não quer educar, é sinal que a coisa não está bem. Eu espero que os meus colegas vereadores nos apoiem nessa moção de repúdio, pedido de veto a esse projeto, e espero que o nosso governador, que tem prazo até quinta-feira aí, pense um pouquinho melhor, repense o que ele vai fazer, né? Porque vai impactar diretamente a educação no nosso estado. Sou totalmente a favor de projetos pioneiros que sejam para o bem, que seja um projeto diferenciado, que vai agregar alguma coisa. Agora, o Rio Grande do Sul ser pioneiro em projeto ruim, eu acho que ninguém quer, né? Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores da casa, professora e secretária de Educação Michele, seu
seu Aurelino, ex-vereador, também seu Dalvo, ex-vereador, nosso prefeito municipal, seu Gilson, e demais pessoas aqui presentes e também o público que nos assiste pelas redes sociais. Só uma colocação, presidente, como assisti antes à sessão, reunião ordinária, virtual do Conselho Municipal de Educação, onde foi colocado até para a professora Cristina, que é vice-presidente do Conselho, e ela muito bem colocou uma palavra que ela falou lá, porque ninguém se preocupa em fazer alguma lei que diz respeito a um tratamento médico, né? Se o médico é formado em medicina, ninguém se preocupa em fazer uma lei dizendo como ele tem que operar, ou como ele tem que fazer uma cirurgia. E aí, de repente, não sei, não conheço o deputado que fez esse projeto, que entrou com esse projeto, não sei se ele é formado em educação, mas eu acho que devia rever o projeto que ele fez, né? E saber dos professores que têm esse conhecimento de causa, se esse projeto é ou não viável, né? Então, eu acho que foi muito bem a professora Cristina quando colocou isso aí, né? Se os deputados vão fazer uma lei para dizer como é que faz uma cirurgia, Ludwig, não cabe a eles. Quem cabe é quem estudou, quem sabe, quem entende do assunto. E a mesma coisa eu digo a respeito da educação. Quem sabe são os educadores, são os professores que têm o conhecimento, que estudaram. E como a professora Cristina mesmo falou, está sempre estudando, se aperfeiçoando. Então eles têm o conhecimento de causa. Eles sabem o que é bom, o que não é bom para os filhos, né, para as crianças, para os adolescentes, principalmente, né. Como eu também falei, eu acho que a educação, que eu me refiro à educação, o respeito tem que vir do berço. Isso os pais têm que ensinar os filhos. É respeitar o professor, é respeitar o mais velho, é respeitar os colegas. Essa educação, sim, tem que vir de casa, e não para os professores deixar essa carga. Os professores, cabe ensinar a ler e escrever, ensinar o que é preciso dentro do currículo escolar. Mas essa educação, meu doutor Marco, de respeito, de obediência, essa tem que vir do berço. Isso parece que a gente está se perdendo nos dias de hoje. Porque muitos pais deixam os filhos à vontade, nem sabem onde é que eles estão. Quando daí vem o traficante e toma conta do filho. Aí quando ele está viciado, poxa, aí pedem para a segurança dar jeito. Então o problema é a família. A família tem que educar o filho em casa, tem que orientar o que é certo e o que é errado. A educação, professora Michele, de ler e escrever, justamente cabe à escola. E ela faz muito além disso. Os professores, como se diz, se viram nos 30. Eles além de educar a formação escolar, eles também orientam, porque hoje em dia um professor não pode falar mais alto com um aluno, porque já entra os direitos, né? Então fica complicado hoje um professor impor respeito dentro de sala de aula. Então essa a preocupação que eu tenho, e entendo muitos professores quanto a isso. Eu sou totalmente, professora Michele, secretária, favorável a ter uma lei que obriga o pai a ensinar melhor a educação do filho, né, para ter respeito. Agora, não essa lei que está entrando aí, essa eu sou contrária. Será isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Luiz, líder do governo. Novamente, só saudar o nosso colega vereador e presidente, que já saudado anteriormente, as autoridades aqui presentes, o público aqui também. Quero dizer também que eu sou, na verdade, agradeço à secretária Michele pela explanação antes sobre a PL 170, que se fala da educação domiciliar. Quero dizer que eu também sou contra essa PL, sou a favor do veto, na verdade, né?
Eu lembro que na fala da secretária Michele, falava um pouco da batalha pela inclusão escolar das pessoas com necessidade especial, as pessoas com deficiências, onde a gente vem ter uma batalha de anos para que isso aconteça. E agora eu vejo que é um retrocesso a educação. Na verdade, anos que foi avançado, e a gente sabe que cada dia mais a gente tem que trabalhar pela inclusão no colégio e na sociedade das pessoas, independente da diferença que tenha. E esse convívio começa no colégio, a conviver com as diferenças. E vem um projeto de lei desses que volta tudo para trás, toda aquela batalha de anos e anos corrido para a gente se melhorar na educação acaba se puxando para trás. Então, acredito que o debate foi muito bom, o debate que a gente teve com o Conselho da Educação foi importantíssimo, né, vereador Flávio, os outros vereadores tiveram a oportunidade de participar, Cira, Silas, e quero dizer que eu também sou a favor do veto, né, e contra a PL 170. Acredito que é o momento de nós, como representante da comunidade, se manifestar também sobre o que a gente pensa, o que a gente defende. E eu vejo, para mim, que anos de batalha pela inclusão escolar, na verdade, é um retrocesso muito grande, né? Eu acho que no colégio que as crianças acabam convivendo com as diferenças, se tornam cidadãos melhor. E quando essas crianças ficam retidas em casa, só com o seu convívio familiar, na verdade, até acho que é incondicional também, porque acredito que, sei lá, dependendo da idade da criança, ela também não tem ainda a propriedade de definir o que ela quer, o que ela não quer, e quem vai definir vai ser o pai, se ela vai para uma escola regular ou não. E eu acho, não sou doutorado em lei, mas acho que aí também implica no direito da criança também, porque às vezes ela está numa idade que ela não tem ainda a personalidade dela formada para saber o que ela quer, o que ela não quer, e vai ser acaba decidido pelo pai e pela família, né? Também acredito que a gente avançou muito quando se aprovou uma lei que dividiu essa responsabilidade, não só com o professor, mas com o pai, tendo que mandar a criança para o colégio também. Acho que foi um avanço, né? Porque a gente tinha muito questão da evasão escolar, e nesse sentido acabou um trabalho, o Marcelo já estava antes que trabalhando no conselho, sabe que é um trabalho árduo, né, Marcelo? Famílias e famílias, né, indo atrás e fazendo essas crianças a frequentar uma escola regular. E agora vem um projeto de lei que, na verdade, abre brecha para, não digo que todos, mas abre brecha para a questão de daqui a pouco acontecer uma invasão escolar muito grande. Então, na verdade, meu manifesto é contra a PL 170 e a favor do veto, né? Quero parabenizar a vereadora Cira, Marcelo e o vereador Paulão que entraram com a moção. Com certeza a gente é a favor. Seria isso, muito obrigado. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Presidente. Concedo a palavra à vereadora Cira. Eu quero mais uma vez externar os cumprimentos a todos, incluindo o ex-vereador Dalvo Vinck, que também se faz presente nessa casa. Eu quero saudar mais uma vez a secretária de Educação, a professora Michele Resch, e lhe parabenizar, secretária, por esse movimento. E eu gostaria que, em todos os momentos, você pudesse externar aos outros secretários de Educação, a própria Undime, porque é importante esse movimento de vocês. Infelizmente, os deputados do Estado do Rio Grande do Sul, que foram 28 que votaram a favor, eles foram extremamente infelizes quando propuseram esse projeto de lei sem ouvir os educadores. Esse projeto ele se constitui num ataque muito grande à escola como espaço de aprendizagem. Ele se constitui num ataque muito grande à escola como um espaço das mais diversas diferenças. E o vereador Luiz colocava muito bem a questão da inclusão. Hoje a escola pública, ela tem que ser uma escola que atenda e receba todos. Todas as etnias, todas as diferenças têm que estar dentro da escola pública. E, infelizmente, esse projeto, aprovado, como eu disse, por 28 deputados, ele ataca a escola como espaço de inclusão,
um espaço de democracia e um espaço de conhecimento. As crianças, quem é professor e professora sabe, as crianças e os adolescentes, eles aprendem na troca. Eles aprendem conversando com outros alunos. Eles aprendem escutando as experiências dos outros. Não dá para tirar, vereador Silas, e você muito bem colocava na reunião do conselho, a possibilidade das crianças conviverem. Eu repetia para o vereador, quem é mãe e quem é pai, que não viveu a alegria de levar o seu filho para a escola nos primeiros dias. É a mochilinha, são semanas que eles preparam material escolar, é um caderno novo, é o estojo, é uma alegria para voltar para a escola. Escola é espaço de vida, é espaço de aprendizagem, é espaço de amizades e é espaço da gente aprender a respeitar o outro. É lá que a gente aprende a respeitar o outro. E é lógico, esse projeto também, a secretária muito bem colocou, ele é contrário a várias leis federais e estaduais. Ele é contrário à Constituição Federal, sim, porque a Constituição diz que a educação é responsabilidade do Estado, na colaboração com as famílias. É contrário ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lá, a LDB, que é lá de 1996, e no ano passado foi aprovado o Fundeb, que há poucos dias nós falávamos aqui na Câmara, que o Fundeb agora é uma lei permanente. Ela sempre teve vigências determinadas, agora é uma lei permanente. E esta lei, o Fundeb, não prevê recursos para a educação domiciliar. Então, eu quero dizer para todos vocês, os vereadores, as vereadoras, que esse projeto, então essa moção de repúdio, e solicitando que o governador vete esse projeto, ele tem esse sentido. Nós precisamos defender a escola. Nós não podemos mais permitir que a escola seja um espaço tão atacado por pessoas, às vezes, que não conseguiram cursar direito uma escola. Eu fico impressionada, às vezes, quando os deputados provocam, muitas vezes, esses projetos. Foram, às vezes, alunos que não conseguiam ficar dentro das escolas e agora querem dizer que escola é para os filhos dos outros. Então, eu quero agradecer aos vereadores que assinamos junto essa moção. Eu acho que essa moção vai ter peso das secretarias, dos conselhos municipais, o Conselho Estadual de Educação já se manifestou, o sindicato das escolas estaduais, dos professores do CEPER, vou usar o meu tempo de liderança, do CEPER já se manifestou, do sindicato dos trabalhadores das escolas estaduais e do sindicato dos professores e funcionários das escolas privadas e também das patronais das escolas privadas. Todos contrários a essa lei, todos entendem que isso é um retrocesso para a educação, então, pública e também para a educação privada. Cabe deixar a pergunta para quem interessa. Quais são os setores da sociedade que têm interesse num projeto desse? Quero finalizar, pedir a todos o apoio a esse projeto, que nós estaremos defendendo o direito das crianças de ter uma educação democrática, igualitária e inclusiva. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, então eu posso me manifestar também. Eu acho que todos os vereadores aqui são favoráveis a essa moção de repúdio, até porque às vezes a gente fica olhando os deputados, oscilando pelas conversas, pelos discursos bem feitos, bonitinho,
e nós somos obrigados a acatar as leis que eles criam para nós. Eu acho que todos os vereadores aqui estão cientes que o ano que vem tem eleições. E eu acho que nenhum que vê que o seu próprio município é penalizado pelas umas leis que apresentam que o município venha a sofrer, até porque as nossas crianças que estão aí, que querem ter um ensino onde os professores fazem milagre em cima da educação, acho que nenhum aqui, acho que tem político de estimação. Eu sempre fui bem claro nas minhas colocações. Eu não tenho político de estimação, mas eu vejo muito, às vezes critica por um discurso, às vezes mal colocado, às vezes por uma leitura mal interpretada, mas eu tenho orgulho em dizer, posso até errar numa leitura, num comentário, mas jamais vou fazer alguma coisa para prejudicar alguém. O ano que vem é um ano eleitoral. Espero que todos aqui, como tem liderança, cada vereador aqui tem a sua liderança, que comece a cobrar agora. Não espere o tapinha nas costas daqui, o ano que vem, para depois que tiver lá, vir nos causar o problema dentro do município. Então, quero agradecer os vereadores que se manifestaram e os que não se manifestaram, acredito que todos são de acordo. E vamos cuidar, pessoal. Nós já sofremos 3 anos atrás por promessinhas, batidinha nas costas, promessinhas que vieram trazer aí dizendo que ia revolucionar o Rio Grande do Sul, aonde só fez tirar direitos de professores, policiais militares e brigada militar. Então, preste bem atenção naquele que é formadinho, que tem todos os cursos, vem com discurso bonito, mas depois as consequências vêm e daí é tarde para cobrar. Então, todos estão de acordo da moção. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a moção de repúdio. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 147 de 2021, em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal instituído, o plano de carreira, cargos, funções e remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário estaduais e dar outras providências. Autoria do vereador Flávio Daniel Schinck. Coloca a palavra à disposição do autor que queira se manifestar pelo tempo regimental. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Mais uma vez, uma saudação ao presidente, aos colegas vereadores, às vereadoras, também as pessoas já citadas aqui, os assessores, né? E o público que nos assiste pelas redes sociais. Eu vou só me pedir o direito de ler a moção, para os colegas também terem conhecimento que ainda não o têm. O que diz a moção é o seguinte: moção de apoio à aprovação do projeto de lei 147/2001 em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal e constitui o plano de carreira, cargos, funções e remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual e da outras providências, né? Então aqui está tratando desta unificação, né, que trata do quadro pessoal, institui plano de carreira, né, remuneração, requerendo aos deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa a sua aprovação integral, né, reduzindo aqui de 41 cargos para 6 cargos no Poder Judiciário, agiliza a distribuição e lotação de servidores com base no volume da demanda
inclusive equilibrando a força de trabalho em todas as comarcas, melhorando a qualidade e rapidez do serviço prestado à população. Promove a implantação do processo eletrônico, inclusive nos processos físicos, e cria uma série de funções para cartórios descentralizados, unidades que, independentemente de sua localização, poderão efetivar atos processuais em diferentes lugares do Estado, dando mais celeridade à justiça, favorecendo assim toda a população gaúcha. O que quer dizer isso aqui, né? Então, uma vez aprovado esse projeto na íntegra, os concursos novos, qualquer funcionário que passar nesse concurso, por exemplo, se ele passar aqui para Veracruz, né, e um determinado tempo aqui está um cargo ocioso, né, e está faltando uma pessoa em Santa Cruz, ele pode requerer a transferência para trabalhar em Santa Cruz sem onerar o Estado, como atualmente acontece. E nós temos aqui um exemplo que no ano de 2020, o gasto em substituições de cargo foi na expressiva monta de R$ 70.956.268,05. Isso foi o gasto que teve com a remoção de pessoal no ano de 2020. Então, esses profissionais, eles quando são transferidos de uma comarca para outra, eles têm direito a essa indenização. Ou melhor, essa não, a indenização. E todo ano foi gasto mais de 70 milhões com remoções de funcionários. Isso aqui, esse projeto que está unificando esses cargos, está dispensando, então, esse abono, esse auxílio de transferência. É um dos casos que está acontecendo. Outra coisa, como já foi citado aqui, também eles estão querendo unificar o quadro, né? Então, os próximos concursos é para ser tudo nível superior, formação em direito também. Então, mais um avanço também, porque o profissional que sabe que trabalha no Estado de Justiça, esses cargos requerem conhecimento na área de direito. Então, acho que também é justo, né, se esse concurso seja na área específica. E essa moção, presidente, não é só aqui em Veracruz que está acontecendo, já vários municípios já entraram com essa moção, citando aqui a Câmara de Salto do Jacuí, Câmara de Osório, de Encruzilhada, em Santa Catarina, outro estado também está tramitando essas moções que estão pedindo, então, para aprovar na íntegra esse projeto 147, né, de 2021. Então, só para explicar para os colegas aí, saber do que se trata. Nesse sentido, a gente pede, então, o apoio de todos. Obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação. Não havendo mais manifestação, coloque em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrário se levante. Declaro aprovado por todos. Indicação 099 de 2021, de autoria do vereador Paulo Oliveira, solicito o estudo de alternativa para a destinação do prédio da antiga cooperativa de Vila Progresso, que fica ao fundo do ESF da localidade. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Conceda a palavra ao Paulo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, secretária de Educação Michele, ex-vereador Dalvo Vinck, nosso amigo Gabrielino, sempre vereador aí, o Marco Antônio Iser, assessores da casa, comunidade que nos assiste em suas casas. Eu fiz essa indicação aqui, até já conversei com o prefeito Gilson, esse prédio é da antiga cooperativa Vila Progresso. O vereador Silas deve saber do que eu estou falando, fica perto da casa dele lá. Isso aí é um prédio que é da Prefeitura Municipal. E aí está se consumindo com o tempo lá, inclusive as folhas de zinco estão soltando, até pode causar algum dano lá para os moradores de perto.
Então eu pedi para ele que fosse feito um leilão daquilo lá, ou até então a demolição no espaço, possa ser feita alguma coisa ali, uma praça, um espaço ali, de repente uma quadra de futebol, eu não sei o que vão fazer, mas eu quero que eles só dêem um destino para que não vá se perder. Seria isso, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Silas. Uma boa noite às pessoas já saudadas. Acabei esquecendo meu amigo Abrelino aí, ex-vereador, também ex-vereador Dalvo, presente aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, não podia deixar de me manifestar em relação à indicação do vereador Paulão, por, como ele mencionou, tratar-se de um prédio localizado praticamente em frente à minha casa. Poucos dias antes do prefeito Gilson positivar, lá pelo dia 3 de maio, estive no gabinete dele, onde tratei de alguns assuntos e um dos assuntos tratados do vereador Paulão foi este assunto. Como mencionaste, deve ter falado com ele, certamente ele deve ter sinalizado que já havia comentado com ele sobre isto. O vereador Paulão, motorista de ônibus da nossa escola lá embaixo, passa todos os dias em frente àquele prédio. Alguns colegas vereadores também devem de conhecer. É um prédio onde se tinha a antiga cooperativa e hoje encontra-se em estado lamentável, né? Está depredado. Então, uma das minhas principais objetivos no meu mandato como vereador é destinar a dar um fim a esse prédio também. Fico feliz com a indicação do Paulão, né, contente de ter mais um parceiro em relação a isso ali. E assim como tu tens a indicação, Paulão, para que se estude alguma coisa, eu quero dizer que também estou à disposição do prefeito Gilson, como mencionei, e hoje já tenho uma ideia a sugerir a ele. Estou também trabalhando para que se saia do papel isso, e buscando parcerias também, porque é triste, né, de nós passarmos ali. Eu pessoalmente acordo todo dia, abro a janela do meu quarto e que eu vejo é aquele prédio ali. Então a gente sabe também, muitos comentam, quem vai passar por ali talvez vai sugerir demolir o prédio, né, por ver a situação que se encontra e tal, mas a gente que é da região, assim como o próprio Dalvo, Gilberto, conhece a história e sabe que aquele prédio tem uma história importante ali na localidade. Então acho que antes de pensarmos em destruir esse prédio, talvez seria importante vermos alguma viabilidade para ele, né? Talvez reformarmos, colocarmos uma empresa que possa trazer empregos para aquela região, né? Mas acredito que num primeiro momento de se reestruturar ele, para que possamos, né, destinar a um fato, a algo que dê resultado positivo à nossa comunidade. Mas, como eu te disse, vereador Paulão, te parabenizo, fico feliz mesmo de ter essa tua indicação aí, mais um parceiro. Tenho certeza que unindo forças a gente consegue alcançar esses objetivos, né? E quem ganha sempre é a nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Paulão e o vereador Sila pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Obrigado, presidente. Também gostaria de me solidarizar a essa indicação do Paulão, muito bem colocado, Paulão. Também o vereador Silas, né, que reside na localidade, como também tem raízes, né, por aquele local, que a gente tem familiares, amigos que residem lá, e a gente também desde criança sempre frequentou Vila Progresso, onde a gente jogou por muitos anos futebol. E sempre tem conhecimento de causa também daquele prédio, e como o vereador acabou colocando, a sugestão minha até seria de levar uma empresa lá, como firma de calçados, ou enfim, de costura, corte de costura. Eu acho que seria bem viável colocar uma empresa naquele prédio, reformar ele, né? Sei que hoje o custo vai ser elevado, mas Ludwig, eu acho que sempre quando a gente pode colaborar, né, de repente até com alguma destinação de alguma verba, presidente da Câmara, para gerar empregos, né, eu acho que isso é muito viável e a gente tem que se preocupar com isso, porque o prédio está de pé, né? De repente tem que trocar telhado, fazer alguns ajustes pequenos, né? Mas lá adiante vai compensar em tributos, né, que o município pode vir a receber depois de instalar uma empresa naquele local. Então fica
Parabenizo o colega Paulão pela iniciativa, também o Auxílios, que já se manifestou também positivamente, e com certeza aos demais colegas que irão se manifestar positivamente aprovando esta indicação. Eu agradeço ao vereador Flávio pela manifestação. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 106 de 2021, de autoria da vereadora Cira Kaufmann, solicita ao Poder Executivo para que seja colocada um quebra-mola na rua Tomás Gonzaga, na altura do número 1470, no bairro Imigrante. Coloco a palavra à disposição da autora da indicação que queira se manifestar pelo tempo regimental. Essa indicação, ela partiu da comunidade que reside no entorno ali da Tomás Gonzaga e também em frente à Medlife. Essa rua ela está sendo calçada e no período antes de ter começado essa obra, como ela tem uma extensão relativamente grande, tem muita gurizada que faz corrida e inclusive quebra-pau, né? Como se diz? Cavalinho de pau. Isso. Fazem cavalinho de pau, colocando em risco, inclusive, algumas residências e a gurizada, que ali, como é um bairro relativamente novo, de pessoas novas, tem casais novos, tem muitas crianças e que elas brincam na rua. Então, atendendo à solicitação da comunidade, eles solicitam, já que está em período de calçamento, seria um momento ideal de fazer esse quebra-mola. É isso, presidente. Obrigada. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrário se levante. Declaro aprovado por todos. Indicação 108, de autoria do vereador Flávio Schink. Solicito que estude a possibilidade de disponibilizar de um profissional médico no posto de saúde de Linha Andréas. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Sim, presidente, aqui esta indicação vem através de solicitação dos moradores da localidade de Linha Andréas, uma vez que o posto praticamente não tinha atendente e todos tinham que vir à cidade para algum atendimento médico. Então foi solicitado e nós atendemos, como somos representantes da comunidade, não só de onde residimos, mas sim de todo o município, entendemos por bem de entrar com uma indicação e recebemos já o aceno positivo do prefeito, dizendo que vai contemplar a localidade com o médico, bem como a comunidade de Ferraz. Também vai ser contemplada, vereador Martins, o prefeito já acenou isso. Eu acho que ele deve ter a par dessa situação, e ele concede a parte. Alô, só para esclarecer também a comunidade de Linha Ferraz, o Ludwig é conhecedor, o que é do meu conhecimento é que a localidade de Ferraz deixou de ter atendimento médico durante o período devido à pandemia e a falta de profissionais no posto de saúde central. Então, somente devido a este motivo, né, nós ficamos sem médico lá. Eu creio que talvez também seja esta situação em Linha Andréas. Mas recebemos o aceno do prefeito, que esses profissionais não sei se retornaram já hoje ou na semana que vem, né, Ludwig? Que os profissionais estão retornando, então, ao posto de saúde Linha Ferraz com atendimento médico novamente. Ok, agradeço a parte do vereador Martin, concedo a parte ao vereador Ludwig. Boa noite. Sim, eu estava em contato com o prefeito semana passada e ele me deu o que o colega vereador Martin explanou agora, que em função da pandemia, a partir de que nem hoje já tinha médico lá em Ferraz. Então é a mesma situação de Linha Andréas. Eu acredito que
que é sempre bem-vindo uma indicação, mas isso, devido à pandemia, aconteceu, mas acho que agora vai normalizar. Muito obrigado, senhor Flávio. Eu que agradeço a parte, vereador Ludwig e vereador Martin, e com certeza a gente só quer somar a isso, né? E creio que também que seja pela pandemia, mas também por falta de profissionais na área, né? Então a gente sabe também, a gente aprovou uns projetos aqui para poder contratar mais profissionais devido à falta de profissionais na área da saúde, principalmente médicos, né? Seria isso, presidente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovada por todos. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. O primeiro vereador inscrito é Cira Mariangas. Então, o próximo vereador é Flávio Daniel Chin. Eu abro mão dos assuntos pessoais. O próximo vereador, Ludwig Com. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores, diretora, assessor jurídico, seu Isa, secretária Michele, uma boa noite. Sempre vereador José Abelino, meu ex-colega, vereador Dalvo, saudades das nossas brincadeiras, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. O assunto hoje que me traz aqui, sábado nós tivemos um encontro de lideranças do PSB na Sé. Estavam presentes o prefeito, meus colegas vereadores, Luiz, Vaneila, e várias lideranças do partido. A Abelina também se encontravam. Estavam os deputados Elton Weber e Heitor Chu, deputado estadual, Elton Weber e Heitor Chu, federal. Aí venho boas notícias para Vera Cruz. Dia 4 de janeiro ele fez uma visita aqui em Vera Cruz. E a pedido meu, eu solicitei uma reta escavadeira do deputado. Só que a notícia foi muito boa. Sábado ele veio e falou, reta escavadeira é pouco. Uma escavadeira hidráulica vai vir esse ano ainda, no valor de 600 mil do deputado. É mais que o dever deles, porque que nem nós também fomos eleitos pela comunidade, a gente tem que trabalhar, mas é fazer um pedido. Não eu sozinho, a Vaneila, o Luiz, do partido PSB, como os outros deputados também, todos os deputados que, os partidos aqui de Vera Cruz, a gente tem que ficar felizes que eles vêm e trazem emendas. E não é muito diferente dos outros partidos. Mas eu tenho que falar do PSB, porque o Heitor sempre é atuante na saúde. O Elton também vem emendas para o hospital. E essa escavadeira hidráulica, a terceira que vai vir para Vera Cruz, é muito importante para a Secretaria do Desenvolvimento Rural, porque, que nem o Márcio já era secretário, sabe a deficiência que é. E de uma reta escavadeira de 300 mil foi para 600, na verdade, muito bom. Eu fico feliz com isso e eu acho que os colegas também, que cada um faz a sua parte, aí vai dar certo. Também o prefeito Gilson entregou, não queria falar desse assunto, Vaneila, porque é da sua localidade. Naquela ocasião, o prefeito Gilson entregou 2 pedidos de apoio para Henrique Dávila. Vocês sabem que essa novela é antiga, hein? Desde 93, mas os deputados naquele momento estavam ali, ele fez uns ofícios e entregou um pedido de apoio. Eu acho que está na hora de todos os partidos se unirem, porque a grande, o entrave ali, todo mundo sabe que era Ribas. E eu tenho que lembrar sempre, porque naquela época eu fui vereador
primeira vez. O prefeito Guido foi incansável desde o primeiro dia e conseguiu tirar Ribas via judicial daquele projeto. A Magna Engenharia está fazendo agora, e já é muito se falar. E aí eu acho que o prefeito está incansável também, o Gilson, e todos os partidos vão colaborar com essa obra e vai acontecer. Eu espero. Eu não sou de fazer promessas, mas agora eu senti uma luz no fim do túnel, porque não tem mais nenhuma Ribas atrapalhando. Agora só tem que saber o custo da obra. E aí vai ser com uma parte, pelo menos, vai ser feita. Contra a municipalização, ia demorar 2 anos. Com essa abertura, o Dalvo sabe, que é assessor do deputado lá, abriu umas verbas lá do Estado, que agora tem a possibilidade de o Estado assumir junto com a parceria com o município. Eu entendo dessa forma. Mais um assunto hoje, tive hoje de manhã numa reunião, a secretária Michele também esteve, com a EFASOL. É uma escola rural que se encontra em Formosa e uma em linha Santa Cruz. É a mesma. Né? Aí eu não sei muito, peço, pode ser, Vanilla? Aí nós estávamos, a pedido de um professor de lá, me ligou sexta-feira se eu não queria participar da reunião. Fui participar, fiquei muito feliz também, porque é uma notícia boa para o meio rural. Hoje eu sempre defendo muito a área rural, porque eu me criei na área rural. E é a engrenagem que vai sempre ser a engrenagem forte para a cidade ir bem. Então, tem 18 alunos aqui de Veracruz estudam nessas escolas. Tanto ali da linha Santa Cruz, como mais 18 alunos só em Vale do Sol, EFASOL, se não me engano, 25 ao todo. E mais, por surpresa, nem sabia disso, deputado Heitor Chu, novamente 600 mil, eles vão abrir a construção da sede deles, que é 2 milhões, é a projeção. Aí entra Sicredi, o Silas sabe, o pai dele é presidente lá, a FUBRA, as fumageiras. Isso eu acho que é muito importante para o futuro do nosso jovem. Vai aprender e vai aprender a prática junto. É uma semana lá, uma semana em casa. Falando de educação, antes não me manifestei, mas defendo muito porque eu sei o que é a educação. Quando eu fui na aula era muito difícil. Hoje já está tudo melhor, mas a gente tem que, não que nem hoje tem um projeto de lei tramitando ali, que nem a Michele explicou bem. É muito triste a gente estar no tempo de progredir e aí é para ir para trás. É triste isso. Mas eu acho que isso aí, com todo o apoio, não é só nós aqui, mas ninguém é favorável a isso. Né? Então eu fico muito feliz com isso também e vamos trabalhar para frente que vai dar certo. Né? Quero também, não sou de muito fazer essas coisas, mas eu tenho que dar os parabéns para a Polícia Militar que deu o fim ao Lázaro. Porque isso aí para mim é esse não come mais do nosso suor. Porque eu acho assim, bandido bom quando está morto. Não interessa quem escutar isso aqui. Quem não goste, que não quer dizer. Eu não fico bravo com ninguém. Né? Mas isso que é minha felicidade hoje, que esse foi, não sei para que lado ele foi, mas foi para as estrelas. Esse é meu muito obrigado. Agradeço o vereador Ludo pela manifestação, sendo estes os últimos atos dessa sessão. Agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 5 de julho de 2021, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.